Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura interna da Terra. A gente vai entender um pouquinho como que é essa composição diferenciada das camadas internas. Vamos ver como que estão distribuídos os elementos químicos e quais são as diferentes assembleias minerais, tá, que caracterizam essas diferentes estruturas. E a gente vai falar de algumas propriedades específicas de cada uma delas. Então, desde os anos 50, tá, lá em 1950, a humanidade pode observar a Terra, né, por meio de fotografias obtidas em viagens espaciais ou então imagens de satélite, né, que permitem aí caracterizar grandes feições superficiais no planeta, né, desde feições geológicas a feições geomorfológicas, né, acidentes de relevo, regiões planas, regiões montanhosas, regiões de floresta e regiões desérticas, né, como a gente está vendo aqui, feições do fundo marinho, né, mas o mesmo não pode ser dito no caso do interior do planeta. Nosso conhecimento de mais detalhe envolve as camadas mais superficiais da Terra, né? E são conhecimentos fragmentados. A gente vê um registro de um evento aqui, um outro registro de um outro registro de outro evento ali, e com essas peças de quebra-cabeça que os geocientistas vão reconhecendo a história evolutiva do planeta. E esse conhecimento dessa camada mais superficial, que é a camada onde a gente vive, né, apesar de estar longe de ser suficiente para que a gente entenda tudo o que acontece na Terra, né, como são os processos, quais as interações estão envolvidas nesses processos, já permitiu que a gente identificasse algumas características do planeta. E são informações de superfície somadas a informações indiretas de subsuperfície que nos ajudam a montar como que é essa estrutura do planeta. Então, uma das configurações, né, que a gente já conseguiu entender é que a Terra pode ser entendida como um sistema constituído por todas as partes do planeta e as suas interações. Então, a gente tem os principais geossistemas globais, né, que são aí o sistema clima, envolve aí grandes trocas de massa e energia entre atmosfera, hidrosfera, biosfera, criosfera, né, a camada de gelo, e a litosfera, né, que é a camada rochosa. Litosfera é a ponte, né, entre a interação do sistema clima com o sistema tectônico, tá? Exalações de gases por vulcões, por exemplo, também controlam o clima. Então, esse sistema aqui reflete a dinâmica interna da Terra e ele vai envolver a astenosfera, né, além da litosfera, o manto inferior. As camadas mais internas vão fazer parte do sistema de dínamo do planeta, tá? Envolvem aí interações entre o núcleo interno e o núcleo externo. Cada parte, tá? Cada porção, cada camada do planeta, tá? Constituinte da Terra, vai ter uma composição química característica. Toda a matéria do planeta Terra é constituída de elementos químicos, né? E tratam-se aí dos mesmos elementos químicos que compõem todo o sistema solar e que foram sintetizados desde a formação do universo, como a gente viu nesse curso aí na aula passada. Tá? Contudo, esses elementos não estão distribuídos atualmente de uma maneira uniforme na Terra, né, nos seus diferentes compartimentos ou nas geoesferas. Os elementos químicos que compõem a nossa atmosfera são diferentes dos que estão presentes nas rochas continentais, que são levemente diferentes das rochas oceânicas, que por sua vez são constituídas aí por quantidades bem distintas de ferro e de níquel, tá, que estão aí mais presentes no núcleo terrestre. Então, a gente viu na aula passada como que o processo de diferenciação, né, que os corpos celestes passaram e passam, né, atualmente em algum ponto do universo, foi responsável por essa segregação elementar, né, com os elementos mais leves ficando nas porções mais periféricas, mais exteriores, e os elementos mais pesados migrando para o interior, né, dos corpos. Hoje a gente vai conhecer como que é essa distribuição dos elementos químicos no planeta e as características de cada uma das camadas internas. As ideias científicas, né, mais antigas registradas sobre o interior da Terra eram baseadas em observações de fenômenos naturais que se imaginavam terem origem profunda, como vulcanismo, terremotos, mas também haviam modelos estabelecidos com base observacional. Aristóteles, no século IV, considerava a Terra como uma esfera sólida, maciça, tá? E já no século XVII, Athanasius Kircher, né, já dizia que a Terra era vista como um corpo com seu interior parcialmente fundido com canais alimentadores dos vulcões. Né? Então, um conhecimento
ia, com base nessas observações, né, de ocorrências de eventos vulcânicos, iam agregando informação e os modelos iam sendo alterados. Então, foram com avanços nos conhecimentos da física, com Newton e a gravidade, que no século XIX, com o reconhecimento do grau geotérmico, tá, que são medidas diretas da temperatura, foram feitas em minas subterrâneas, que indicaram aí um aumento de 1 grau Celsius a cada 32 metros de aumento de profundidade, tá, em média. Tá, tem variações de local para local, que ajudaram, tá, a formular melhor esse modelo de como era a estrutura interna da Terra. E com os avanços dos estudos da geofísica, um ramo da ciência que estuda as propriedades físicas dos materiais terrestres e as suas aplicações, chegou-se ao modelo de estruturação concêntrica, tá, que é o que está sendo mostrado aqui na imagem, né, essa é a estruturação concêntrica interna aqui da Terra, com distinção entre núcleo, manto e crosta. Então, a Terra, né, como um protoplaneta, né, antes de virar esse planeta diferenciado que a gente vive hoje, era muito quente, não tinha atmosfera, não tinha hidrosfera. E nesses primórdios aqui, tá, da história evolutiva da Terra, sofreu um intenso bombardeamento cósmico por meteoritos, está registrado aqui. E pelo processo de diferenciação gravitacional, houve a formação de camadas com diferentes composições químicas e diferentes características físicas. Eu falei que ele sofreu um intenso bombardeamento por meteorito. Isso fazia com que o corpo se aquecesse pelo atrito, né, pelo choque desses corpos colidindo aqui com a superfície do planeta. Esse calor, somado ao calor do decaimento radiativo, mais a compressão gravitacional que o planeta ainda estava passando, esse calor resultante foi suficiente para fundir o corpo, tá? E isso fracionou, separou em camadas distintas. As porções mais densas, como ferro e níquel, e alguns outros metais nobres, como ouro, platina, irídio, migraram para o núcleo, né? E os silicatos mais leves flutuaram para as camadas mais externas entre o manto e a crosta. Tá? Foram divididos aí entre crosta e manto. E esse processo liberava calor. Então, com o tempo, né, a Terra foi resfriando e levou à formação de uma sólida crosta, né, sólida, né, aqui na camada mais superficial, e foi isso que permitiu a presença de água líquida na superfície, né, esse resfriamento e a presença de uma sólida crosta. Então, como a gente viu, a Terra passou por um processo intenso durante sua diferenciação, que foi um impacto com o corpo que deu a origem à Lua. Então, os processos que levaram a essa composição única encontrada no planeta Terra atualmente foram a nucleossíntese, né, que ocorreu no Big Bang e ocorreu continuamente no interior das estrelas, configurando aí a composição química disponível para os objetos a serem criados naquele tempo e espaço do universo, o que inclui aí o Sistema Solar, né? A história evolutiva da formação do Sistema Solar, todos os objetos dele foram gerados a partir de uma mesma nebulosa, tendo todos uma mesma composição inicial, da qual foi derivando, né? Mas a posição da Terra em relação ao Sol, né, a distância do Sol durante a criação do Sistema Solar também impactou sua composição, né? Por ela estar posicionada ali no Sistema Solar interior, isso afetou a quantidade de voláteis, de presença de refratários, né? Varreu gases para o Sistema Solar mais exterior, tudo aquilo que a gente discutiu na aula passada, né? Ficou empobrecido em voláteis, né? E a própria história de criação da Terra, marcada aí pela teoria do corpo impactante, né, com a incorporação de parte do núcleo do corpo impactante e ejeção de parte do seu manto. E essa composição, tá, se alterou um pouquinho desde a formação da Terra, principalmente a distribuição dos elementos, né, a composição dos oceanos, né, por exemplo. Na verdade, a mudança foi a presença de água livre, né, a presença de oceano, né, mas a composição da atmosfera, a composição da litosfera, a composição do manto, tudo vem se alterando, porque, novamente, né, esses corpos, né, a Terra não é um planeta estático, né, esses processos dinâmicos do seu interior e do seu exterior vão modificando elementos, né, pelo decaimento radioativo, os elementos vão se modificando, a Terra está resfriando, então tudo isso vai alterando a distribuição dos elementos no planeta. Então, a Terra, em semelhança a todos os outros planetas do Sistema Solar, é um corpo esférico, né? Mas essa acaba sendo uma generalização, uma simplificação do formato da Terra.
né? Hoje em dia já temos medidas confiáveis dos raios da Terra e sabemos que há uma pequena diferença no tamanho dos diâmetros polares e equatoriais, né? O raio polar é de 6.357, né? De norte a sul, 6.357 quilômetros, e o raio equatorial é de 6.378, né? De oeste a leste. Então, o polo é achatado em relação ao Equador. E esse achatamento do polo confere ao planeta uma forma elipsoidal, né? Veja aqui na comparação na figura, tá? A forma esferoidal em verde, né? E a forma elipsoide aqui em vermelho, tá? A que mais se aproxima do formato real da Terra é a elipsoidal. Mas acontece que mesmo a forma, né, o elipsoide, acaba simplificando o formato da Terra e não reflete variações importantes na superfície do planeta, muito menos em algumas diferenças de gravidade. E assim foi criado o modelo de geoide. O geoide é a representação da superfície da Terra, determinada aí pelas variações da força da gravidade. Tá? A gente sabe que porções distintas da Terra têm diferentes valores de gravidade, e é isso que está sendo representado no geoide. Tá? Então, um contraste de densidade entre rochas diferentes em contextos geológicos diferentes. Aqui, né, baixa gravidade é representado aqui em azul, por isso que tem esse baixo topográfico, digamos assim, tá? E em vermelho estão as porções de maior valores de gravidade no planeta. Tá? A distribuição de massa no planeta é heterogênea, né? A massa não está distribuída de forma uniforme por todo o globo. A Terra, como a gente vai ver um pouquinho melhor, tem diferentes quantidades de massa em diferentes localizações e o campo gravitacional acompanha essas variações, né? Acontecem aí de acordo com a densidade das rochas, né? E outros fatores. Essas diferentes representações, tá? O geoide, o elipsoide, e aproximações, né, do formato da Terra implicam, em muitas variações de ordem prática, tá? Se a gente falar de dados geográficos, né, de posicionamento global, dados gravitacionais, tá? Então, por exemplo, sistemas de navegação GPS, por exemplo, o modelo de geoide acaba sendo muito mais preciso. Tá? Ele acaba tendo um impacto bem considerável. A separação em camadas, tá? E os valores das profundidades de separação de crosta, manto e núcleo foram indicados por dados diretos e dados indiretos. Tá? Os dados diretos mais profundos que temos é pela perfuração de poços. Tá? É um furo de sondagem mais profundo que já foi feito na crosta terrestre, atingiu pouco mais de 12 quilômetros de profundidade. É um valor aí insignificante para um planeta que tem mais de 6.300 quilômetros de raio, né? Então, não é uma informação de profundidade, né, que chega até manto, núcleo. Não, a gente mal fez um furo na casquinha da crosta. Tá? Esse poço foi resultado de um projeto científico de perfuração da União Soviética, lá em 1989. Tá? E desde então, ele é o ponto artificial mais profundo da Terra. A estação científica e o poço foram abandonados, tá? Eles ficam lá no Círculo Polar Ártico. Mas é aberta a visitação. Essa foto que está aqui é a foto do poço mesmo, tá? Vejam como ele está bem abandonado. O problema com os poços, tá? Para profundidades maiores, são as limitações tecnológicas e operacionais, tá? E poços são extremamente caros, tá? As condições de pressão e temperatura em profundidade são cada vez mais intensas, cada vez mais desafiadoras, e isso acaba elevando demais o custo, trazendo problemas operacionais. A gente ainda não tem tecnologia que permita, né, uma perfuração e amostragem, principalmente, de grande profundidade. Para informações mais profundas que isso, a gente conta com xenólitos, tá? Que é essa imagem aqui da direita. Xenólitos são fragmentos de rochas incorporados, tá, em outras rochas, tá? Nesse caso em rochas ígneas, durante a sua ascensão até a crosta. Né? Lembra que rochas ígneas são formadas pela solidificação do magma, tá? E isso vem de profundidade, se aloja em porções mais superficiais da crosta. E nesse processo, né, de ascensão, de subida, tá, desse magma, ele acaba incorporando fragmentos de rochas mantélicas, tá, de rochas de maior profundidade, que são transportadas por um magma em ascensão
até profundidades mais rasas, tá? Então, aqui a gente tem um pedaço de xenólito, esse verde, tá? É uma rocha mantélica, e meio aqui uma rocha crustal. Assim, grande parte do que a gente sabe hoje sobre a estrutura interna da Terra resulta de estudos indiretos, principalmente ligados à geofísica, com destaque aí para a sismologia, tá? Que são dados indiretos obtidos através do estudo de ondas sísmicas medidas na superfície. Mas aí também vale ressaltar aí o papel da gravimetria, né, que estuda a variação da gravidade nos diferentes locais da Terra, o geomagnetismo, que estuda a origem e variação do campo magnético terrestre e seus efeitos nos diversos materiais, e a geotermometria, que estuda a variação da temperatura da Terra ao longo do tempo e nos diferentes compartimentos, tá? Bem como a origem dessa temperatura. E tem ainda mais uma, que é a meteorítica, que estuda os meteoritos, tá? Que a gente falou na aula passada. Então, vejam como são vários ramos de estudo, tá? Que vão aí nos diferentes avanços contribuindo para o conhecimento geral aí do planeta. Tá? No caso da sismologia, a gente vai ver em mais detalhe aqui, é possível estimar a variação da velocidade das ondas sísmicas como função da profundidade no interior da Terra. Ou seja, sismógrafos, né, localizados na superfície, conseguem acompanhar as variações de velocidade de propagação das ondas sísmicas conforme elas se propagam em maiores profundidades, então em direção ao centro, tá? Ao núcleo da Terra. As velocidades das ondas sísmicas são controladas pela densidade do meio que elas atravessam e pelos parâmetros elásticos desses materiais, que é o comportamento mecânico de um material em termos de ductibilidade e rigidez. Então, ondas sísmicas fornecem informações sobre essas duas características. É assim que a gente sabe se o núcleo é líquido, se o núcleo é sólido, tá? Se o manto é deformável ou não. Bom, falando em ondas sísmicas, né, o que vem em mente são sismos, são terremotos, e os terremotos são fontes muito boas, né, são fontes naturais dessas informações de ondas que se propagam. Tá? Como eles são frutos, né, de acúmulo e liberação rápida de tensão na crosta, eles são reflexos das deformações causadas pela propagação de ondas sísmicas de origem natural. Né? Então, a gente tem aqui o hipocentro, né, que é um momento onde tem a liberação da energia, né? E a propagação das ondas são medidas aqui, né, são sentidas na superfície e a gente acaba pegando a informação de velocidade de propagação. Então, primeiro você tem, né, um lento movimento de blocos tectônicos que vai causar o acúmulo de tensão em um ponto específico da crosta. Essas tensões vão atingir o limite de resistência das rochas. Tá? Então, antes aqui você tinha um bloco único, tá? Maciço, coeso. E aí, com esse acúmulo da tensão, quando atinge o limite de resistência, tem a ruptura dessas rochas, causando a liberação da energia na forma de ondas sísmicas. Isso dá origem a uma falha geológica, tá? Esse risco aqui. Então, agora você tem um bloco que antes era um bloco único, você tem um bloco dividido em dois. Ou não, ou você já tinha aqui o contato entre dois blocos, tá? E pela movimentação entre eles, vai criando essa tensão. A propagação da vibração de terremotos, né, então, é captada por sismógrafos espalhados pelo planeta. Tá? Aqui eu coloquei para vocês o registro da localidade e intensidade de todos os sismos registrados no país, tá? No Brasil, desde 1724 até 2019. Tá? No Brasil, pouquíssimos sismos passam de 4,5 na escala Richter, né, a escala que mede a intensidade do tremor. Aqui, o monitoramento da atividade sísmica é feita pela Rede Sismográfica Brasileira, tá? É formada aí em conjunto pelo Centro de Sismologia da USP, pelo Laboratório Sismológico LabSIS, do Observatório Nacional, né? O Observatório Sismológico da UNB e pelo Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM. Tá? Então, tem aqui vários, né? A gente tem uma ideia um pouco equivocada de que o Brasil é um país estável, né, que a gente não tem muito abalo sísmico, né, mas aqui a gente percebe que não. Né? Bom, a gente teve aí recentemente, né, os casos de terremoto no Nordeste, né, brasileiro, é uma região aqui um pouco ativa. Né? E há diferentes tipos de ondas sísmicas que são utilizadas para o estudo do planeta. A gente tem as ondas de corpo, que são as ondas P e S, e as ondas de superfície, que são as ondas R e L. As ondas sísmicas utilizadas no estudo do interior do planeta são as ondas de corpo primária, P, e secundária, S.
tá? São assim denominadas pela diferença de velocidade entre elas. As ondas P são mais rápidas, então elas chegam antes que as ondas S nos detectores sísmicos. Por isso que utiliza-se a classificação primária e secundária, tá? Mas há algumas outras diferenças. As ondas P, tá, são ondas compressivas, então elas comprimem e dilatam progressivamente o corpo ao se propagarem, e são ondas longitudinais. As vibrações são paralelas à direção de propagação. Nesse videozinho aqui a gente vê isso. Então elas se propagam tanto em sólidos quanto em líquidos, tá? E vejam aqui no vídeo as regiões de compressão, tá, aqui, ó, e dilatação, que vem logo após ela, alternando na mesma direção de propagação da onda. Então vejam que a onda está se propagando nessa direção. E essa alternância, né, entre compressão e dilatação acompanha esse sentido. As ondas S são ondas cisalhantes, ou seja, elas deformam progressivamente o material, e são ondas transversais. As vibrações são perpendiculares à direção de propagação. Então veja aqui no videozinho que as cristas e os vales das ondas se alternam, né, sobem e descem perpendicularmente a direção de propagação da onda, né? Então, a onda está se propagando nesse sentido. Opa. E perpendicularmente a esse movimento acontece, né, a deformação do material por onde a onda passa. As ondas S se propagam no meio sólido, mas não no líquido. Então, são muito úteis na definição do estado físico das camadas internas da Terra. Então, olhando como as ondas se comportam, se elas são refletidas ou difratadas repentinamente, ou se essas variações de velocidade, de direção de propagação das ondas são graduais, pode-se inferir como que ocorrem as mudanças nas características dos meios em profundidade. Tá? Então, se a velocidade das ondas muda repentinamente, isso indica uma variação brusca ou de composição, ou uma variação brusca no estado da matéria. Tá? Se elas ocorrem gradualmente, indicam mudanças transicionais. E a integração dos dados sísmicos coletados nos observatórios sismográficos ao redor do globo todo permitiu traçar um padrão de comportamento das ondas sísmicas. Tá? Em geral, a velocidade aumenta com a profundidade, tá? Comprovando aí que o interior da Terra é realmente heterogêneo, né? Senão não haveria esse aumento de velocidade. Há regiões em que o aumento da velocidade é progressivo, tá? Mostrando aí que há características que mudam gradualmente com a profundidade, e há camadas, né, horizontais aí, concêntricas, com pequenas mudanças progressivamente na mesma direção. Tá? Mas aí também observa-se locais no globo em que a mudança de velocidade ou então a direção da propagação é brusca, tá? Como a gente vê aqui. Tá? Ou aqui. Né? Vejam, a onda P, isso aqui é a velocidade de onda P. Tá? Ela vem daqui e cai para cá. Indicando que há descontinuidades, ou seja, meios com características muito distintas em contato direto. E é esse padrão, tá, que define as 3 camadas usualmente designadas como componentes da estrutura da Terra. A crosta, que tem aí uma profundidade, né, desde 0 até mais ou menos 40 quilômetros. O manto, que vai de 40 até 2.900 quilômetros de profundidade. E o núcleo, tá, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno, mas que vai de 2.900 a 6.370 quilômetros. Tá? A crosta pode ser ainda dividida em crosta continental e crosta oceânica, o manto em manto superior, zona de transição e manto inferior, e como eu falei, o núcleo em externo e interno.